Diz assim a palavra de Deus: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de pedir. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, pelo acesso à Tua Palavra, pela liberdade que temos. Eu peço que, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo continue agindo em nosso coração, nos iluminando para compreender a Tua Palavra e aplicando a cada um de nós, ó Pai, nas nossas particularidades, nos nossos desafios, lutas, alegrias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e age conforme o Teu santo, bendito poder da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos recentemente, irmãos, um movimento de avivamento acontecendo na Universidade de Asbury, né? Há 2 semanas atrás eu falei sobre isso, nós falamos sobre o avivamento lá e falamos um pouco mais sobre avivamento em si. E dentro do que eu falei, nós vimos que o que há em comum na maioria desses eventos históricos registrados. Vocês lembram? O que tinha em comum nesses movimentos históricos? Oração. A confissão, verdade, faz parte também. Mas o que eu comentei é que antes do movimento em si tornar-se público e evidente, pessoas estavam orando há meses, muitas vezes anos, por um avivamento, por arrependimento, pela sociedade. Isso é o que se tem de registro em comum nesses acontecimentos. Pessoas buscando a Deus em oração, pessoas humildes, com sede de Deus e do seu agir, que se dispuseram a orar frequentemente, clamando pela ação de Deus. Frequência e assiduidade busca a Deus. Deus usa pessoas que o buscam. Um homem chamado Edward McHenry Bounds, esse senhor de barba bonita, esse pastor metodista do final do século XIX, ele escreveu muito sobre oração, diversos livros no final da sua vida sobre oração. Em um dos seus livros, o mais conhecido, ele diz: a igreja está sempre procurando por métodos melhores. Talvez porque ele era metodista, mas toda a igreja faz isso, procurando métodos melhores, né? Nós fazemos isso. Mas Deus está tornando as pessoas melhores, porque as pessoas são o método de Deus. Quando nós nos ligamos muito a métodos, o que nós vamos fazer? Deus quer transformar pessoas, porque o método que Deus usa para cumprir a sua missão são pessoas. Muito interessante. Lê. Outro pastor também, que Martin Lloyd Jones, eu já falei dele outras vezes, um médico, influente teólogo do século XX, ele disse: o mais elevado quadro do homem que jamais se pôde retratar é vê-lo de joelhos, esperando em Deus. A oração é a mais elevada realização do ser humano, a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão com Deus. Mas nós deixamos, muitas vezes, de cumprir melhor a nossa missão, porque deixamos de buscar a Deus como poderíamos e deveríamos buscá-lo. Nossa preguiça em buscar a Deus é o nosso grande pecado. C.S. Lewis,
desculpa essa enxurrada de citações, mas é a nossa introdução aqui para a gente se situar. Vocês conhecem C.S. Lewis e esse livro bem famoso dele, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Tinha para vender aqui na livrariazinha, não tem mais, mas se você quiser eu vendo o meu para você. C.S. Lewis, de uma maneira muito criativa, nesse livro, ele escreve como um demônio experiente escrevendo para um demônio aprendiz, sobrinho dele. Então ele escreve várias cartas avulsas, dando recomendações de como cumprir a missão do demônio, que é impedir as pessoas de chegarem até Deus. Em uma das cartas, a carta de número 4, o diabo experiente diz para o seu sobrinho: a melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente, eles chamam o crente de paciente que ele está trabalhando, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria de orar. Esse é o maior conselho que o diabo experiente dá ao seu aprendiz. E parece que tem muito paciente se entregando a essa armadilha. Observem que a questão não é nem mesmo não orar, o que muitos de nós talvez se encaixaríamos, não orar. É não orar de maneira séria. E será que existe maneira séria de orar? Maneira certa e errada de orar? Sim, existe. Existe, e Jesus vai nos ensinar aquela que talvez seja a oração mais popular na face da terra, mais conhecida, e não é a oração do Santo Anjo do Senhor, é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como nós chamamos, a Bíblia não dá esse título de oração do Pai Nosso, nós que assim chamamos costumeiramente. Mas antes de ensinar como orar o Pai Nosso, Jesus faz alguma coisa anterior, ele diz como não orar. Antes de dizer como se deve orar, ele diz como não orar. E talvez você esteja se perguntando: será que eu posso aprender algo mais sobre oração? Será que eu, com tanto tempo de igreja, de conversão, filho de 5ª geração de pastor, já me batizei, já fiz de tudo, será que eu tenho mais a aprender a orar? Ou então você se perguntou: será que eu tenho orado certo? Como eu estou orando? Eu concordo com o Lloyd Jones quando ele diz que uma boa maneira de a gente abordar esse texto bíblico de Mateus 6, nesse início, é dividi-lo em 2 sessões simples: a maneira errada de orar e a maneira certa de orar. E hoje nós vamos olhar para esse início, como Jesus fez nessa ordem, como não orar. E olhe para o versículo 5, quando ele diz: quando vocês orarem, Mateus 6,5, acompanhe aí. Quando orarem, observe, Jesus não diz se vocês orarem. Não é uma condição, ele diz quando orarem. Ele já pressupõe, é um pressuposto que todo cristão vai orar, todo discípulo dele vai orar. Ele está falando com seus discípulos ali no Sermão do Monte. Quando vocês orarem, porque não há cristianismo verdadeiro sem oração. Não há relacionamento com o Pai sem oração, sem falar com o Pai. Mas nem toda pessoa que ora é um verdadeiro discípulo. Mas um verdadeiro discípulo é uma pessoa que ora. Nem toda pessoa que ora é um verdadeiro discípulo, mas todo verdadeiro discípulo é uma pessoa que ora. E Jesus continua: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. No grego antigo, hipócrita significava ator, simplesmente. Mas depois ele foi tomando outra conotação, e no primeiro século esse termo passou a ser usado por pessoas que fingiam diante de outros, faziam teatro mesmo, fingindo ser algo que não eram. Foi tomando caráter pejorativo já no primeiro século. Essas pessoas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. E entre os judeus, a oração era algo apropriado. A qualquer momento eles podiam orar. Um judeu podia orar a Deus em qualquer momento, mas eles tinham também o horário de oração. Eles tinham hora marcada, a hora que eles deveriam orar também. E apesar disso, nessa hora marcada, se você estava próximo ao templo, ali em Jerusalém, você se dirigia ao templo para orar com os seus irmãos, senão você poderia orar onde estava. Mas ali no templo, normalmente, um homem liderava aquele momento de oração, conduzindo a oração. E era muito fácil esse homem sucumbir à tentação de querer se exibir para os demais, querer parecer melhor que o anterior, querer parecer muito piedoso. Hoje é minha responsabilidade, então eu tenho que parecer o crentão. Hoje é meu dia de orar, hoje é meu dia de ministrar, então eu tenho que me dedicar muito em oração para chegar lá melhor. Então essa dedicação
para algo onde ele seria exibido. Não, hoje é meu dia de pregar, então eu tenho que hoje me dedicar ao Senhor, porque eu vou estar lá na frente, eu tenho que transpirar piedade e santidade. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E aí começavam a usar clichês da moda, não sei qual era a moda nos clichês de oração no primeiro século, mas eles começavam a usar as mesmas palavras, mudando o tom de voz, repetindo o tom de voz, mostrando aquele fervor expresso na hora certa, e tudo isso se transformava no meio de receber a aprovação do auditório e do público, e não de agradar a Deus. Vocês já viram isso? É comum isso nos dias de hoje? Pessoas orando com o mesmo jeito que outros, querendo imitar outra pessoa para orar. Pessoas que, enfim, você sabe o que eu estou falando. E é importante a gente entender que Jesus aqui, ele não está condenando o local da oração. Ele não está condenando isso. E nem a oração pública coletiva, e nem a oração individual em público. Preste atenção nisso. Jesus não está condenando isso. A Bíblia não condena em lugar nenhum. Nós temos exemplos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento de pessoas individualmente orando em público e de comunidades orando juntas. Então, oração coletiva, pública e individual, pública também. Jesus também não está condenando o fato de orar de pé, como Jesus citou aqui. Gosta de orar em público, outras versões de orar em pé. Nós vemos na Bíblia exemplos de profetas, de homens de Deus, orando prostradas, deitadas, de joelhos, sentadas, de pé e até dentro da barriga de um peixe, as pessoas oraram. Então Jesus não está se referindo ao lugar em si. A razão da crítica de Jesus, e é isso que a gente precisa entender no texto, o que Jesus está falando nesse texto, é que é no final da sentença, a gente já entende, onde todos possam vê-los. Ou em outras versões que diz, para serem vistos pelos outros. O objetivo é ser visto, o objetivo é ser reconhecido. E é isso que ele condena. Por mais que não seja algo expresso no sentimento e na motivação da pessoa. Ela não diz assim, eu vim aqui para me exibir, eu vou fazer o meu melhor para impressionar o Robert, eu vou fazer o meu melhor aqui, falar palavras bonitas para a Rebeca me achar um cara bom. A gente não expressa isso. Mas a raiz, muitas vezes, da motivação está essa, impressionar os irmãos, o que vão pensar de mim. Eu tenho que falar as palavras bonitas, e a gente fica pensando no que falar, enquanto fala para Deus, fica 3 caixinhas de pensamento aqui, uma muvuca, e às vezes se atrapalha porque a gente quer impressionar pessoas. É isso que Jesus está condenando. Ele diz, eu lhes digo a verdade, né? Eles não receberão outra recompensa além dessa. Deixa eu voltar aqui, depois eu entro nos textos. E essa sentença, bem traduzida como em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, o texto diz isso, ele falou isso sobre aquele que dá esmolas se exibindo e para aquele que ora em público para se exibir. Jesus falou isso. E o que eles querem? Eles querem impressionar as pessoas. Ok, já conseguiram, não vão ganhar mais nada além disso. Tapinha nas costas, pode ir embora, era isso que tu queria, já ganhou. É isso que Jesus está dizendo. E isso levanta um alerta para nós. Nós devemos orar em público, sim, irmãos. Não precisamos nos constranger. Esses textos que eu botei aqui é isso, são textos de incentivo, onde nós somos encorajados com o ensino de Paulo a Timóteo, em Atos, a igreja orando, Jesus e João agradecendo pelo alimento publicamente. São esses textos de orações públicas, em prol de governantes, em prol da igreja, em prol dos irmãos, em agradecimento. Errado não é orar em público. O errado é orar em público quando não temos o hábito de orar em particular, quando a gente não ora em casa. E isso pode estar sendo feito para que pensem que somos bons cristãos. Demonstra que nós estamos mais interessados em impressionar público, o auditório, pessoas, do que buscar a Deus sinceramente. Por isso pense um pouco, será que nós oramos em público da mesma forma que nós oramos em particular? Será que se alguém pede para você orar, você vem orar da mesma maneira que você ora no particular, ou você parece que tem que assumir um outro personagem, uma outra postura? Não, agora eu tenho que uma reverência diferente diante das pessoas. Mas por que, se o Deus é o mesmo? É diante de Deus essa reverência. Será que eu oro com maior frequência e maior fervor quando estou a sós com Deus do que em público? Que às vezes nossa oração individual é rápida, é simples, é confusa, é objetiva, e aí quando é em público a gente fica dando voltas, floreio, fervoroso, faz aquela alteração de tom de voz. Não há problema com isso, eu não vejo problema nisso. A questão é pensar, será que eu sou assim em público e também no particular?
Será que eu amo o meu local de oração em segredo, o meu quarto, a minha cama, o banheiro da minha casa, ou seja lá onde você ora? A minha oração pública, será que ela é um transbordar da minha oração particular? Qual a solução para isso? Obviamente não é deixar de orar. Essa não é a solução para não orarmos errado. Mas Jesus vai continuar nos dizendo, olha o que o versículo 6 nos diz. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Tem um lugar muito visitado em Londres, um ponto turístico, que é o pequeno cômodo onde John Wesley, o avivalista do século XVIII, orava. Conta-se que um professor de uma faculdade nos Estados Unidos, em Wheaton, chamado James Edwin Orr, esse homem organizou uma excursão para Londres para visitar vários pontos turísticos, levou um grupo de alunos em 1940, levou alunos lá e eles chegaram para visitar a casa onde John Wesley morava e foram visitar o cômodo. Há relatos de que ao lado da cama de John Wesley, hoje não tem mais isso lá, mas nessa época tinha um tapete com 2 círculos marcados de onde ele se ajoelhava para orar, do tapete gasto, de oração desse homem que orava por um avivamento no seu país, esse homem buscava. Então esse professor, depois da excursão, acabou a visita ali, foi embora, entraram no ônibus e ele percebeu que faltava um aluno no ônibus. Então ele voltou lá para procurar o aluno na casa e o aluno estava de joelhos, no mesmo lugar, orando. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Aí o professor dá um tapinha nas costas desse aluno e diz, vamos, Billy Graham, a gente precisa ir embora. Se você não sabe quem é Billy Graham, dá um Google em casa aí depois. Irmão, vá para o seu quarto orar. O quarto que o versículo menciona aqui, ele pode se referir, esse termo usado aqui, pode se referir a onde eles guardavam as provisões da casa, uma despensa, não necessariamente o quarto nosso, nas casas eram muito diferentes da nossa. Essa palavra era usada para a despensa da casa, que era um ambiente onde não tinha janelas, era um ambiente protegido de espectadores, ninguém via que tinha ali de fora, só quem estava lá dentro. Esse é o objetivo do texto. Vá para um lugar longe dos olhos do público, longe das pessoas, você e Deus, para orar, para ficar a sós com Deus. Mas eu falo isso e mais uma vez eu quero reforçar que a ênfase principal não está no lugar da oração, mas na atitude da mente e do coração. Não é dizer, com licença, eu vou lá para o meu quarto secreto orar em secreto. Com licença que eu vou para o meu quarto de guerra agora orar e ter o meu tempo íntimo com Deus em segredo. E a pessoa anuncia isso ali na rádio estação. Não é isso, irmãos. A questão não é orar em segredo e nem fazer segredo da oração. Não tem problema fazer, não é para fazer segredo da oração. Não é isso que Jesus está recomendando. Mas uma oração sincera. A oração, ela é uma conversa íntima com Deus Pai. É mais do que pedir bênçãos e proteção. Porque as bênçãos que Deus pode nos dar, por mais espetacular que sejam, não substituem quem a dá. Não é usufruir e querer a bênção, mas é querer aquele que é o doador da bênção. É querer a intimidade com esse que é o doador da bênção. O crente consciente, que busca Deus, focando em Deus no seu íntimo, terá paz no coração e na mente. Tomará consciência pelo Espírito Santo de que o Pai, em seu amor infinito, dará aquilo que é melhor para aquele que clama, e não necessariamente aquilo que ele pede, de acordo com aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aquele que clama tem o coração transformado para se submeter à vontade de Deus Pai. Deus é melhor que as suas bênçãos, irmãos. O que Cristo oferece não é algo, é a si mesmo. Ele oferece o que Ele é. A gente quer descanso, é em Cristo que nós temos descanso. A gente quer paz, é Cristo que é a paz e nos dá a paz. A gente quer reconciliação, a gente quer amor. Cristo é o amor, Ele é o caminho. Ele não é o meio, Ele é o caminho. Ele é o fim do caminho, Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. É tudo sobre Jesus. E o que Ele oferece é o que Ele é, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, seu Pai que observa em segredo os recompensará.
podemos descansar que esse mesmo Pai é capaz de fazer imensamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Conhece esse texto? Creia nele. Mais uma vez, alguém pode pensar que com essa recomendação, Jesus nos desencoraja as reuniões de oração. O pastor marcou a reunião de oração, eu não vou, mas eu vou orar no meu quarto, em secreto. E aí a gente usa isso como um argumento, como uma desculpa. Tem gente que argumenta assim, não, eu não vou em reunião de oração, mas eu oro no meu quarto. Eu sou um cara de oração na minha casa. Porém aqui não há uma proibição e nem desencorajamento da reunião de oração comunitária. A igreja primitiva se reunia para orar, louvar e cantar ao Senhor. Reuniões, toda reunião era um culto. Aliás, é necessário que os membros da igreja, da família, do corpo de Cristo, orem juntos. A oração comunitária, coletiva, ela promove unidade. Eu sei o que está acontecendo com o Robson, porque nós oramos juntos. Eu sei o que está acontecendo com a esposa dele, com a sogra dele, com a filha dele, porque nós oramos juntos. Então eu sei, nós estamos se aproximando em espírito, em oração. Eu sei o que está acontecendo. Oração promove humildade, porque a gente para de levantar o nariz, a gente vai vendo que pessoas sofrem também, que eu não sou o único que estou passando por dificuldades, que tem gente que passa por dificuldades maiores que as minhas também. A oração nos coloca, comunitária, nos coloca no nosso lugar. E nós podemos compartilhar as nossas preocupações e sermos nutridos em conjunto. Nós vamos ver mais isso depois, ao decorrer da série da oração comunitária. Mas nós precisamos orar juntos. Quem já viveu intensos e revigorantes momentos de oração comunitária sabe do que eu estou falando. E a denominação batista tradicional tem historicamente aquela quarta-feira do culto de oração. Hoje já não é mais tanto, mas eu cresci minha adolescência e a quarta-feira do culto de oração. E muitas vezes eu fui sem vontade de ir, né? Porque eu era de menor e obedecia meus pais. Então eu tinha que ir, mas eu fui sem vontade para o culto. E quantas vezes eu saí pedindo perdão para Deus e louvando e agradecendo, porque foi bênção. Eu orava assim, não era muita gente, fervoroso, a gente dividia, orava em 2, 3 assim, e orava e compartilhava, e orava por outras pessoas, por outros missionários, por projetos, 1 hora, 40 minutos em 3, 4 pessoas orando juntos, era rápido, mas era algo que só o Espírito Santo faz em nós, a oração comunitária em nós. É algo transformador, revigorante, é muito bom. E ao falar de oração comunitária, pergunte a si mesmo: será que eu fico tão preocupado e nervoso, tentando encontrar expressões para agradar outros irmãos presentes? E ao falar da oração individual e íntima, pergunte: será que eu tenho ido a Deus sem pressa, sem cronômetro? Irmãos, a gente não precisa ficar calculando o nosso tempo de oração. Hoje eu orei 5 minutos. Eu orei 45. Não, eu orei 3 horas. Não é para você cronometrar a sua oração. Simplesmente ore, mas ore com sinceridade, concentração no Pai. Aí o versículo 7 nos dá mais uma instrução. Jesus repreendendo como não orar antes de dizer como orar. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. É interessante que o versículo 5 e 6 que nós lemos, eles vão advertir sobre a prática da oração, como não orar, tendo como referência os judeus, as orações que eles faziam. Aí o versículo 7 e 8 vão nos repreender como não orar, tendo como referência a oração dos pagãos, dos gentios. E os pagãos eram conhecidos por entoar mantras. Eles repetiam as palavras. Orações eram usadas como fórmulas mágicas para se obter algo, para tentar mudar as circunstâncias, alterar o ambiente. Tem alguma coisa acontecendo, então vamos orar, vamos repetir palavras para mudar o ambiente ou mudar as circunstâncias. Era assim que os pagãos nessa época agiam. E é daí que vem essa ideia comum, até hoje, de repetir as palavras, repetir sílabas, no sentido, com o objetivo de tentar atingir uma transcendência mística. Repete, insiste, que até 1 hora vai, parece que você está tentando dar um tranco, sabe, em Deus através da oração. Fica repetindo. Não é isso, os pagãos faziam isso. Diz, não fiquem repetindo as palavras vãs assim. Não é isso que Deus quer, essa papagaiada. Não é isso que Jesus quer, que Deus quer.
Só que isso acontece, irmãos. Isso acontece muitas vezes em diversas religiões. Em religiões que negam a Jesus, isso acontece. Essa repetição mística para se alcançar o transcendente, mudar o ambiente. Isso acontece também em religiões que não negam a Jesus, mas distorcem quem Ele é. E infelizmente isso acontece na vida de muitas pessoas que acham que são ou são discípulos de Jesus. Jesus não quer uma papagaiada, Ele quer uma oração sincera. E Ele está dizendo, Ele não está dizendo que Ele é contra repetir um pedido de oração. Não tem problema você pedir mais de uma vez, repetir o que pediu. Não é tipo, já pediu isso por uma vez, agora não pede, irmão. Todo culto de oração está pedindo por isso. E aí, eu lembro, não vou contar isso, deixa para o próximo. Mas a gente não é não repetir o motivo da oração. Não é isso. Porque Jesus repetiu lá no Getsemane, quantas vezes Ele falou, orando, clamando, Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Paulo orou pedindo para que Deus também curasse ele. E nós não devemos deixar de repetir, porque já orei, agora está na mão de Deus. Eu posso clamar a Deus. Jesus não está condenando também orações longas. Esse cara ora muito, tá só para se exibir. Deus diz que não gosta de oração longa, muitas palavras. Não é isso. Não é toda a repetição e toda a oração longa que Jesus está condenando. Um pedido, ele se torna vão, uma vã repetição, quando as palavras não refletem um desejo sincero de buscar a Deus. Quando as minhas palavras estão aqui fazendo floreio e não é o que de fato está no meu coração. Eu estou falando só porque, sei lá, eu aprendi assim, eu tenho que falar. Uma boa tradução na expressão popular para esse versículo seria: não chegue diante de Deus com o seu blá blá blá. Jesus está dizendo que grande parte da oração daquele povo é semelhante à ladainha dos pagãos. Não sejam como eles. E talvez Ele faria o mesmo hoje, olhando para nós, em algumas das nossas orações. O ponto central do ensino de Jesus, presta atenção, irmãos, isso é importante. O ponto central do ensino de Jesus é que os seus discípulos devem evitar orações sem sentido e repetitivas, oferecidas a Deus com o conceito errôneo de que a mera repetição vai tornar a oração eficaz. Já pediu a Deus, irmão, por aquela bênção que tu compartilhou? Já pedi. Está pedindo pouco, pede mais. A gente já ouviu um conselho desse, mas será que é isso? Será que Deus quer que eu repita isso? Ou que eu vá a Ele com sinceridade nas minhas repetições? Está pedindo mais, pede aqui. Uma hora Deus vai dizer, não aguento mais esse cara, entrega logo. Será que é isso? Não é isso, irmãos. Nós não podemos pensar que a melhor maneira de receber algo de Deus, alguma bênção, é passar a madrugada orando, como se quem não fizesse isso não vai receber a bênção. Não é assim, não é isso que ele está falando. Nós não podemos pensar que nós conquistamos o favor de Deus na insistência. Senão você vai dizer, chegou o chato aqui que recebeu minhas bênçãos, tanto que insistiu. Não é isso que ele está falando. Não é no sacrifício pessoal, nas orações longas e até penitências começa a se desenvolver para a gente tentar alcançar algo de Deus. Não, nós não barganhamos com Deus, nem com dinheiro, nem com sacrifícios. Nós não manipulamos a vontade de Deus com orações, com objetos, com cultos, com aromas ou com qualquer outro ritual. Nós não manipulamos Deus. O comentarista Wisby, ele escreveu: todos nós temos uma oração rotineira, a qual nós sempre nos voltamos. E é depois que nós nos livramos dela que de fato começamos a orar. Sabe aquela floreio, aquela introdução que a gente faz para começar a orar? Deus diz, agora que tu já deu a introdução, pode abrir o coração com sinceridade. É mais ou menos isso. E a gente fica, Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque tudo deu. Mas o que eu quero dizer na verdade é o seguinte, e aí começa a oração. Opa, fez sentido para mim. Ele se refere a essas nossas introduções. Charles Spurgeon, pastor batista, apelidado de príncipe dos pregadores, ele diz que as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração delas. Nós devemos orar com sinceridade, orar por desejo de Deus, por querer colocar cada detalhe da nossa vida, da vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, da nossa igreja, nas mãos de Deus. Não que Ele não saiba, afinal, o próprio versículo vai dizer isso, versículo 8.
Seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ele está dizendo que nós não devemos orar a Deus pensando que Ele está sem informação. Deus, já que tu não recebe o jornal 0 Hora, o contexto, eu vou te contar o que está acontecendo aqui em Carlos Barbosa. Vou te contar o que está acontecendo na minha casa. Não é isso, irmãos. Jesus está dizendo que antes mesmo de pedirmos, o Pai já sabe a nossa necessidade. E aí, se você é um pouquinho que nem eu, você deve se perguntar lá no íntimo, assim, não querendo perguntar, tá, mas por que orar então? Por que orar se Ele já sabe o que eu vou pedir? Isso nos leva a olhar para a oração de uma maneira diferente. Jesus não condena que derramemos o nosso coração diante de Deus, pelo contrário, Ele não condena que a gente derrame o coração repetindo fatos que Deus já sabe. Deus, o Isaac está doente, Deus. Tu acha que Deus vai dizer, eu sei, tu acha que eu sou idiota? Não, não é isso. Ele quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente abra o nosso coração diante dele. Ele quer, como um pai que sabe o que o filho precisa, sabe o que o filho está passando, mas quer ouvir o filho clamando, quer ver o filho reconhecendo a dependência, quer ver o filho confiando nele e abrindo o coração. Quantas vezes meu filho vem falar comigo, eu sei o que ele quer, eu sei o que ele precisa, eu poderia resolver, mas eu quero que ele externe isso, eu quero ajudar ele a entender que eu posso ajudar ele se ele conseguir expressar aquilo, e eu ajudo ele a falar comigo. Não é isso que o Espírito Santo faz por nós? Intercede por nós, porque a gente não consegue nem pedir para Deus como Ele precisa receber as nossas orações. Então o Espírito Santo traduz a nossa oração para Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Nós precisamos que nessa oração de sinceridade diante do Pai, a gente vai abrindo o nosso coração e a gente vai conhecendo melhor o nosso Pai e a nós mesmos. Isso nos leva a saber mais sobre o Pai e mais sobre nós mesmos. Concluindo, meus irmãos, eu quero ler com vocês a paráfrase desse texto na versão do falecido pastor Eugene Peterson na Bíblia, A Mensagem. Quem conhece essa Bíblia? Versão A Mensagem. É uma paráfrase, não é uma tradução, mas ela é muito bacana, é muito boa de se ler, assim, a maneira que ele coloca junto com outro estudo bíblico. E aí ele diz o seguinte, Mateus 6, de 5 a 8. E quando vocês forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai. Ele sabe que estão precisando melhor do que vocês mesmos. E o maior e melhor exemplo quando se trata de oração é o nosso Rei Jesus, o próprio Cristo Jesus. Embora Jesus orasse muito em público, ele orava muito mais em secreto e individual. Dá licença, eu vou sair, vou orar. Onde é que estava Jesus? Estava orando. Jesus quer nos ensinar, irmãos, que a oração, para ser verdadeira, não deve ser feita para ser ostentada e exibida a outros, como os judeus fazem, e nem com a ilusão de que Deus pode ser manipulado pelas minhas repetições, como os pagãos fazem. A oração não é um meio de fazer com que Deus realize aquilo que você deseja. Não são as palavras mágicas para realizar o teu sonho. A oração é principalmente o meio de você estabelecer comunhão com aquele que fez o céu e a terra, para que conheçamos mais a Ele e sejamos alegremente submissos à sua boa, perfeita e agradável vontade, para que sejamos levados à concentração e que nós sejamos levados, irmãos. Essa é a minha oração hoje, que nós possamos ser levados diante de Deus em concentração, a pensar quando abrimos a boca e nos dirigimos ao Pai. Ele já nos ensinou como não devemos orar nesses versículos.
Mas como devemos orar então? Jesus não nos deixa na ignorância. Não apenas diz como não fazer, não é apenas negativo, mas ele é instrutivo, é informativo, vai mostrar, ele nos ensina um modelo esplêndido, a oração modelo, a oração do Senhor Jesus, que nós apelidamos de oração do Pai Nosso. Uma oração simples, sincera, mas profunda e reveladora, que revela quem nós somos e quem Deus é. E é nessa oração que nós vamos decorrer essa série, olhando cada sentença, explorando a fundo o que Jesus quer dizer aquilo, o que aquilo significa sobre nós, como aquilo se aplica hoje na minha vida. Essas simples palavras, tão repetidas na boca de muita gente, a oração do Pai Nosso. Amém? Quero convidar você a baixar a cabeça para estarmos orando.